se sabe que não, que é a forma de você reportar que pode incentivar ou desencorajar, ou ajudar pessoas que de repente têm uma ideação a compreender que esse é um problema transitório, não é porque você tem uma ideação que isso fatalmente acabará. Não, existe muitas formas de ali se interromper isso no meio do caminho. Então, assim, algo que a gente ouve falar, por exemplo, muito sobre a vida pessoal dessa moça e pouco deixar a história ser contada por familiares e amigos, que é a diretriz, para você prevenir novos suicídios. Você não ficar especulando sobre dramas internos da pessoa. Até porque o suicídio é um dos fenômenos mais inexplicáveis da espécie humana. A entender mesmo, a gente não consegue. A gente tenta racionalizar, mas não entende. E aí se ouve falar dessa terapia de conversão dela, que eu acho absurdo essas terapias de conversão, mas acho muito canalha a pessoa usar um suicídio para provar um ponto ideológico. É canalha, é rasteiro e é mentiroso. Até porque todo mundo que faz essas terapias se mata? Não. Então vamos lá, só para contextualizar. Isso que a Madeleine está falando é por causa que o Thiago Pavinato, sabe? O Thiago Pavinato, que foi demitido da Jovem Pan, que agora está num projeto individual, ele afirmou que a Carol Weller estava em uma terapia de reorientação sexual. Ela se converteu e ela estava querendo abrir mão do seu desejo sexual e se readequar aos padrões dessa extrema direita aí do Bolsonaro e companhia limitada. E a ideia aqui não é fazer afirmações sobre o que levou a Carol Weller a dar cabo da própria vida. O que eu vou fazer aqui são apenas algumas observações que eu acho que são necessárias para vocês entenderem que o comentário da Madeleine é comentário desbaforido, né? Comentário de gente que não tem uma gota de senso analítico e já sai ali querendo lacrar pro pequeno conglomerado dela, enfim. Para começar, que essa terapia de reorientação ela nem existe para fins práticos, né? Ela não foi regulamentada pelo Conselho de Psicologia, nunca passou por um conselho de ética. Isso nasceu nessas curriolas aí de pastor que cursa psicologia, licenciatura, e aí eles vão ali para suas salinhas ali, onde eles fazem o culto, a escola dominical e vai criando isso aí como se fosse científico, porque, né, eu tenho aqui o diploma de psicologia e tal. Outra coisa é o seguinte, a pessoa que trata a própria libido com culpa tende a padecer por conta de que o desejo sexual, embora seja um padrão aprendido, ele não está na condição de ser, digamos, desaprendido. O desejo sexual se solidifica no sujeito e vai se manifestar inconscientemente. Ou seja, não tem como você lutar contra aquilo que te define. Sabe, você projeta o seu desejo sexual inconscientemente. Ninguém sente tesão pré-estabelecido apenas com vislumbres, não. Se fosse assim, casamentos arranjados, todos eles seriam bem-sucedidos. Então ele simplesmente vem e ele é imutável, ele é personalíssimo. Então quando existe uma pressão externa fundamentada em pecado e culpa, isso tende a sufocar o sujeito. E veja só, eu não estou afirmando que essa terapia foi o epicentro que motivou a Carol Weller ao episódio. O que eu estou querendo dizer é que essas terapias de reorientação, ela não gera bem-estar, ela não gera leveza, ela só vai gerando culpa, porque ela quer lutar contra algo que é da constituição do ser da pessoa. Ela vai viver pesada, ela vai viver com uma charrete aqui, com todos os pesos de um crossfit. Você acha que ela vai aguentar isso para sempre? E aí, de uma forma bem amadora, a Madeleine chega e fala assim, uai, pessoas fazem terapia e elas não estão por aí tirando suas vidas. Ora, mas é claro que não, porque elas, quando estão fazendo terapia, elas estão adquirindo ali um esvaziamento de toda essa pressão que já existe quando a pessoa está padecendo. A terapia de reorientação sexual, ela vai pesar o sujeito, ela vai criar consciência do pecado. Enfim, é isso.